Bom dia, seja bem-vindo a mais um de Grão em Grão, seu programa da Liberta Investimentos no canal da YouTube, todo sábado às 10 horas da manhã. Muito bem, estamos aqui hoje, vocês podem ver que atrás de mim aí já temos bois, né? Estamos uma boiada aí num pasto maravilhoso, porque o assunto hoje realmente vai ser na seara da pecuária, né? Então vamos lá, hoje o nosso convidado, o Thiago, lá do CPEA, né, ele vai se apresentar aqui para nós agora, né, vamos conhecê-lo, vamos ter aí uma enormidade de assuntos para conversar. Thiago, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade. Olá, Guto, bom dia a todos, né? Agradecer o convite, né, de estar participando de grão em grão. É importante, eu acho que o trabalho que você vem fazendo de transferir informação para o público, seja o público agro, seja o público, a sociedade em geral. Então, em primeiro lugar, eu te dou os parabéns, mas também fico agradecido pelo convite, poder estar aqui hoje nesse bate-papo, né? É uma entrevista, não, mas é um bate-papo. Vai ser bacana. Essa é a ideia. Que bom, que bom. Bom, só me apresentando um pouquinho, falando um pouquinho do Thiago, quem que é o Thiago, né? Meu nome é Thiago Bernardino de Carvalho, sou aqui do interior de São Paulo, piracicabano, caipira, né? O R eu fui perdendo, viu, Guto? Conforme a gente vai conversando com as pessoas do Oiapoque ao Chuí, no sul do país, a gente vai deixando um pouquinho. Mas quando a prosa é boa, ele aparece. Então, ele vem, né? A hora que a coisa fica natural, eu porca. Exatamente. E piracicabano, e aqui em Piracicaba tem a Escola Agrícola, Luiz e Queiroz, né? A turma fala que eu não saí da barra da saia da minha mãe, né? Que fica aqui o minhoca, o nativo. Mas foi uma coincidência aí do destino favorável. Eu queria sempre fazer economia. E logo no meu colegial, cursinho, apareceu o curso de economia agrícola. Então, eu sou formado em economia, sou economista agrícola pela Exalc, e logo pós a minha formação, eu fui convidado para entrar no CPEA, né, participar da cadeia de proteína animal. Entrei com a avicultura de postura, passei por suínos, frango de corte, um pouquinho de grãos, e daí eu entrei no mundo da pecuária, minha pecuária leiteira, e a pecuária de corte. Hoje eu sou gestor institucional do Indicador do Boi Gordo, coordeno a equipe de proteína também, estão passando desde o leite, piscicultura agora, mas também avicultura de postura, ovinocultura, suínos e frango de corte. Puxa vida. Tenho mestrado na área também, economia aplicada, e doutorado em administração de empresas. Fui para São Paulo daí fazer, aí saí sim da barra da saia da minha mãe, fui estudar um pouquinho no meio daqueles banqueiros, toda aquela dinâmica. Eu era podemos dizer, um patinho feio em agronegócio, mas hoje a turma sempre me liga: ô Thiago, e agora o que está acontecendo? Agora você está em cima da carne seca, né? Falei, não, faz parte do jogo, né? Claro. E nesse meio tempo, também sou professor aqui do MBA, da Exalc USP, do agronegócio, e professor da Unesp em Botucatu, né? Hoje assumo a cadeira lá em Botucatu na economia e gestão rural para veterinária, zootecnia, agronomia, nutrição. Então, a gente está com o pé em Piracicaba e em Botucatu, né? Mas é um pouquinho o currículo meu aí, rapidamente, para a gente conversar, né? Legal, não, tá ótimo. Isso a gente já entendeu que nós temos uma pessoa muito especial aqui hoje. Bom, mas você falou indicador CPEA, né? A gente trabalha na Bolsa aqui, né? O grande foco nosso é os futuros, né? E tem aquela famosa briga já eu estou há 11 anos nisso e eu vejo essa briga pelo menos há uns 5, 6 anos. O CPEA está errado, né? Eu estou posicionado aqui, em vez de subir, esse negócio está caindo, porque o CPEA, como se o CPEA também tivesse o poder de mudar o futuro na Bolsa. Mas, enfim, fala um pouquinho como funciona esse indicador. Ele foi alterado há algum tempo atrás, se não me engano, um ano e meio atrás, ele foi alterado, né? Exatamente para ficar mais preciso. Porque tem essa polêmica aí, né? Eu vejo algumas pessoas aí em São Paulo, bem influentes, que tem briga, né? Briga, não dá nome, mas briga com o CPEA, não sei o quê.
Como funciona isso? Por que essa divergência aí? Não, bacana, é interessante, a gente já começa quente a conversa, mas é importante, né? Eu acho que é válido, como eu falei, estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre mercado, perspectivas, mas também falar sobre o indicador. Só contando um pouquinho da história, né? No início dos anos 90, a gente tinha a liquidação do contrato, né, físico do boi gordo, né? Então tinha a bolsinha, tinha a entrega do boi lá na Praça do Boi em Araçatuba, tinha toda aquela dinâmica do produto entregue físico. E foi proposto, né, para o CPEA desenvolver uma metodologia para a liquidação financeira. A gente pega, né, o café Nova York, soja Chicago, né, em Londres, para todo o mercado internacional, e realmente naquela época os diretores, os executivos da Bolsa, né, falaram, puxa vida, nós vislumbramos, o Brasil precisa ter um mercado futuro, o Brasil tem uma vocação agropecuária muito forte, e o boi gordo, ele vai se tornar cada vez mais, ganhar cada vez mais destaque no Brasil. Então criou-se realmente foi talvez o grande primeiro produto, existia o café também, na bolsinha, né, na BMF, na antiga, e então buscou-se alguns parâmetros para se criar um indicador, né, hoje o indicador CPEA-B3, do boi gordo, muito conhecido, mas a necessidade de realmente o Brasil ter essa possibilidade de um mercado futuro onde eu podia ter a gestão de risco, que nada mais é o mercado futuro do que isso, gestão de preços. Bom, então o CPEA desenvolveu uma metodologia, é importante dizer, né, o CPEA desenvolveu uma metodologia, não é aquela coisa assim, um cofrinho lá, né, ou a caixa preta. Isso foi discutido com pecuaristas, com frigoríficos, os escritórios, os agentes, corretores, os bancos que operavam. Então, dia após dia, quando a gente ia lançar o indicador, a gente colocava realmente essa informação para os agentes, não, aqui está certo, aqui está errado, a gente foi construindo, né, fazendo esse movimento. Né. Então, óbvio, o indicador Exalc BMF, na época, começa em 94, julho de 94, o primeiro contrato negociado em julho de 95, e aí a gente tem essa história que dos anos 2019 completaram-se 25 anos do indicador Exalc BMF CPEA-B3. Tá? Bom, essa é um pouquinho a história. Agora, o que é importante? Quem que informa, quem que não informa esse preço? A gente tem uma dinâmica, né, de contactar os agentes. Então, quem está informando são os pecuaristas, escritórios de comercialização, frigoríficos, né? E o que é importante dizer para todos é que o negócio, o preço do CPEA, do indicador CPEA-B3, São Paulo, são os negócios efetivos do dia. Tá? Então, aí a gente já começa a entender um pouco da dinâmica e da necessidade do CPEA ir atrás da cadeia, buscar esse preço, assim como a cadeia participar, né? Os agentes que estão negociando. Tiago, hoje eu não vendi, mas ontem eu vendi 5 mil animais. R$300 arroba para determinado frigorífico. Ok, essa informação, ela entra na nossa base, mas ela não é computada, porque realmente não foi o negócio efetivo do dia, o negócio foi do dia anterior. Então, primeiro ponto que a gente leva, eu gosto sempre de dizer, e não é jogar a responsabilidade para todos, mas o indicador não é do CPEA, o indicador não é da B3, o indicador não é do Guto, o indicador é da cadeia como um todo. O pecuarista ele faz uso, o escritório ele faz uso, o frigorífico ele faz uso. Então, para o indicador ele ser forte, é necessário que cada um cumpra o seu papel. Qual que é o papel do CPEA? Ir atrás da informação, buscar essa informação, tratar esse dado, questionar se está certo ou não, ir atrás também de uma auditoria, como a gente faz também, uma vez ao mês, onde que a gente busca a nota fiscal. Né? Então, existe esse processo. Então, é importante destacar que o indicador é da cadeia. Tá? O que precisa para ter o indicador? A gente já chega na sua pergunta, tá? Eu não estou... Não, eu estou maravilhado. Continua. Quanto mais a gente entende o processo e aonde ele nasceu e como ele cresceu, cara, melhor. Inclusive, dá argumento para a gente quando alguém falar alguma coisa. Não é assim que funciona. Sim. E existe, então, essa dinâmica. Então, o CPEA
lá nos anos 94, que não existia o WhatsApp, o número celular, que seja, a ligação era cara, de telefone, mas a gente ligava por telefone. Então ligava para os agentes do Brasil todo, em São Paulo, leiloeiras, assim por diante, escritórios, frigoríficos, pecuaristas, buscando esse momento aí da negociação. Obviamente, o mercado foi crescendo, a importância foi crescendo, o número de colaboradores também foi crescendo e o braço realmente vai ficando curto. Então, o CPEA passa por uma transformação no sentido da coleta da informação, usando o e-mail, usando a ligação eletrônica. O produtor recebia uma ligação eletrônica, né? Você negociou, disse sim, digite 0, se não, digite 2, né? Por exemplo, não, era 1 e 3. A gente não colocava 1 e 2, porque muitas vezes na teclagem trecava errado. Então, deixava sempre um pulo, 1 e 3. E muita gente, e daí batia no CPEA, ele negociou. O Guto negociou. Aí ligava para o Guto. Guto, você negociou? Negociei, vendi X bois a tanto para descontar à vista, assim por diante. Sim. Porque o que acontece com o pecuarista? E essa é talvez a nossa base de dados grande. O pecuarista ele não está negociando todo dia, vamos, talvez agora entrando nos confinamentos, a gente começa a negociar, mas quem está negociando todo dia? Ou o escritório ou o frigorífico. Mas eu preciso ter as duas pontas, porque é natural de todos os mercados. O frigorífico ele pode puxar para um lado, o pecuarista puxa para o outro. Então, aí a gente entra também no outro ponto importante. Quanto mais a amostra é elevada, o número de informações chega, evidentemente, aqueles outliers, hoje a gente está falando de uma arroba algo em torno de 320, né? 319, 18, 320. Aquele 340 pode sair, aqueles 290 pode sair. Então, pode sair. Se eu tiver uma amostra realmente que represente todo esse mercado, então esse é o nosso desafio. Então, passa da ligação telefônica, que a gente usa muito ainda, e-mail, a parte da ligação eletrônica, e também a gente tem um aplicativo para o pecuarista, CPEA Boi. Ele pode abaixar lá, ele entra com a informação de quando fez o negócio, assim por diante. A gente está caminhando, buscando alternativas nessas redes sociais, Telegram, WhatsApp, mas é um processo mais moroso, porque a gente precisa ter relatado, a gente tem que ter codificado todas essas informações. Mas a gente está caminhando, a gente está buscando a tecnologia. Então, o processo de levantamento é assim que se dá. A gente tem que buscar essa informação diariamente, o pecuarista nos informar, o frigorífico também nos informar e o escritório também nos informar. Então, basicamente, é assim que a gente faz esse processo, tá? Posso dizer que muitas vezes o processo pode ser, eu ligo para um pecuarista, eu estou na estrada, não pego o sinal, ou estou na fazenda também não pego o sinal, isso ocorre, tá? Então, fica aqui o meu, posso dizer, o meu apelo, mas principalmente o convite para os pecuaristas. Entre em contato, baixa o aplicativo. A gente cria o aplicativo para não ter que... Às vezes o pecuarista não quer conversar, não quer receber uma ligação eletrônica. Então, informa o negócio, tá? Thiago, mas o que eu ganho em troca? Né? O CPEA não paga por essa informação. O que você ganha em troca são informações de boi gordo, vaca gorda, bezerro, boi magro, das regiões que o CPEA coleta. Você ganha uma grande referência do mercado. Sim. Isso é fundamental, eu acho que para qualquer empresário, né, ter uma referência de preço. E que nem você disse, quanto maior o volume, né, porque eu já escutei isso, né? Porque o frigorífico, então, está distorcendo a informação para mandar para o CPEA. Tá bom, mas é exatamente o que você disse, quanto maior o volume de informação que eu tenho, a chance de você tirar essa distorção é muito maior, ela some, ela cai fora, mas precisa do pecuarista fazer a parte dele, né? Que é essa. São de todos. E aí, como eu falei, eu não estou jogando a bronca, né, a culpa em toda a cadeia. Mas o CPEA tem que correr atrás também, tem que criar uma metodologia sólida, uma metodologia que seja confiável. Isso sim, então é um trabalho diário, né? Então, há essa troca. Então, o pecuarista, o frigorífico, eles nos informam, eles recebem um relatório todo dia de preços, da carne também, e também, uma vez por semana, tem um relatório do que aconteceu no mercado. Né? Então, basicamente, funciona dessa maneira, a criação do indicador. Bom,
como que a gente tem um método estatístico, como até você comentou na introdução, a gente mudou em torno de 1 ano e meio, 2 anos atrás, por também uma demanda do mercado, para ser ponderado esse volume. Então, realmente, a gente tem... Como que funcionava? A gente entrava com todas as informações, calculava o desvio padrão, 2 desvios padrões, coeficiente de variação, para realmente tirar outliers, que distorcem daquela amostra daquele dia, né? E também, a partir de 2 anos atrás para cá, podemos dizer assim, ponderado. O que é interessante também dizer, que também às vezes causa muita confusão. Tiago, eu informei X animais a um X preço e ele não ficou na amostra. Informei 1.000, 2.000, não ficou na amostra. Depende do preço, porque o que acontece, é importante até aproveitar o espaço, a metodologia continua. Entre as informações, a gente tira o desvio padrão e as informações que ficaram, aí a gente pondera. Tiago, mas eu vendia 340 mil animais. Você pode ter informado 340 mil animais, assim como um outro agente pode ter informado 293 mil animais. Se aquele preço tiver outlier, ele está fora. Então, é para resguardar as duas pontas do processo. Até aquele que quer puxar um pouco para baixo, até pode ter tido essa negociação, assim como para cima. Então, para deixar uma coisa cada vez mais próxima da realidade e sem muita distorção. Agora, porque o mercado agiu de um lado, agiu de outro. O que é importante a gente sempre destacar, Guto, e aí depois a gente vai discutir mercado de pecuária. Como eu estou há 20 anos nesse mercado, podemos dizer assim, muita coisa mudou. Tá? Desde a questão de coleta, como eu já mencionei, desde a questão dos agentes, eles aprenderem a operacionalizar preços, informações, contrato futuro, compra e venda, é natural, tá? Mas o mercado mudou. Eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes quebras de paradigma, tá? A gente já volta no indicador. A primeira, me desculpe, a primeira grande quebra de paradigma, e isso não quer dizer que aconteceu primeira, segunda e terceira na sequência, né? A primeira grande quebra começa no início dos anos 2000, quando a gente tem a diferenciação de o dólar era 1 para 1, aí muda, aí o Brasil recebe a atenção do mundo para exportar mais, né? Então começa frango, suíno e boi, carne bovina, exportar muito, muito. Então o frigorífico ele precisa profissionalizar, ter uma gestão de preço, gestão de câmbio, contratos de longo prazo, controle de estoque, muda a dinâmica. Aí a gente entra na grande, que o mercado sentiu, a grande primeira quebra de paradigma foi a abertura de capital de frigorífico. O frigorífico, que nos anos 70 foi abraçado pelo governo, era basicamente a empresa familiar, que ainda muitos continuam, abre capital. E aqui vocês são grupos de investimentos, assim por diante, né? Sabe, o acionista, ele nem sabe quantas tetas tem uma vaca. Não sabe nem que raça quer. Ele quer o retorno. Então, a hora que o frigorífico, a indústria abre capital, ele fala, opa, agora eu tenho vários chefes, que ele quer o retorno. Aí o que ele começa a olhar? Ele começa a olhar para a produção. Eu preciso otimizar minha produção. Eu preciso realmente coordenar melhor a produção. Legal. E isso várias mudanças, agregando tecnologia, etc. Segunda grande quebra, consumidor. A renda, 2004, 2012, bombou no Brasil, cresceu muito a renda. O consumidor que já gostava de carne bovina, ele aprendeu a comer carne bovina. Né? Não existe boutique de carne de frango, existe boutique de carne bovina. Por causa de raças, diferentes cortes, perfeito. E o quê? Ele vai lá, o consumidor, seja o consumidor ou a consumidor, eu quero aquele corte, aquela diferente, como que eu asso. Então mudou o conceito de carne. E o consumidor daí começou a exigir o quê? Padrão e qualidade do gado. Assim como a indústria exigia, ele começa a exigir. Aí o produtor que já tinha tomado a pancada em 94, com a estabilização do real, o boi deixou de ser o parceiro da inflação, a gente ganhar dinheiro com a inflação, padronizou, deflacionou o preço, realmente, a margem apertou, eu preciso produzir mais com menos, e o produtor vendo o frigorífico cada vez mais exigindo um gado padronizado de qualidade, ou o consumidor já apontando o dedo, não quero gabiru, não quero tucura, eu preciso mudar. E essa mudança
que começou, por isso que eu falei, não tem a primeira, segunda e terceira, foram mudando. A grande mudança realmente começa 2008 para cá, por causa da inseminação artificial, o uso de genética, melhor nutrição, o confinamento crescendo, e aí, evidentemente, quando você começa a colocar muito investimento no negócio, você precisa começar a fazer gestão de risco. Então, a gente tem alguns produtores, e muitos produtores, operacionalizando contrato a termo, fazendo um contrato de opção e fazendo um contrato futuro. Então, o que eu quero para traçar esse cenário? E assim como o frigorífico na gestão de preço. Eu preciso me resguardar de preço. E aí, evidentemente, eu estou olhando minha lucratividade. Então, para a gente voltar na questão do indicador, porque oscila, porque muitas vezes descola da realidade, a gente precisa ter o máximo de informação possível dos negócios feitos, porque a gente tem hoje diferentes tipos de atores operacionalizando o mercado. E quando eu digo operacionalizando, é de compra e venda mesmo, diferentes tipos de gado, diferentes tipos de mercado. Antigamente se falava boi rastreado, o boi que tem 2 brincos, R$2 a mais arroba. A gente fala de um boi China, que eu vario R$15 arroba. E é interessante notar, eu costumo, a turma fica brava comigo de vez em quando, eu falo, gente, quando a arroba subia de 80 para R$82, a variação, R$2 por arroba, era bastante, dá 2,5%. A arroba hoje sai de 310 para 315, há uma gritaria, com ou sem razão, que seja, mas há uma gritaria, variou 1,63%. Mas eu concordo, a magnitude aumentou, né? Não é justificando, mas então eu realmente preciso dessa contribuição, né? E eu sempre, vários eventos, várias entrevistas, né? O CPE está errado, eu falei, a grande questão, e eu lembro sempre de várias outras instituições falando, e tem uma grande instituição aí do sul do país que falou, eu não quero ser referência. Porque quando você começa a ser referência, peraí, se eu estou negociando terra, se eu estou negociando contratos de arrendamento, por exemplo, se eu estou negociando o meu boi entregue, realmente ele fica em evidência, isso é muito bom, perfeito, mas também a gente precisa estar com uma lupa muito maior, porque acontece essa grande questão, né? Distorceu, tá R$2 para cima, ou tá R$2 para baixo, tá errado, R$3, não está representando. Então, a gente está falando de uma heterogeneidade muito grande, e assim, se o indicador, por exemplo, não for mais CPEA-B3, foi XPTO-B3, vai ser a mesma dor de cabeça. Porque se eu não tiver a contribuição e o volume de informação para compor o indicador, realmente você vai ter sempre a dúvida, né? É que nem um índice FIPE. Quem falou que o índice FIPE está certo? Mas o índice FIPE eu tenho um padrão de carro. Ele indica, o indicador, ele indica para onde que o mercado está indo. Agora, eu vou ter boi, eu vou ter um carro que tem uma X condição diferente e vai ser valorizado ou até menos, por que seja. Pode estar um boi manco, pode estar um boi mais velho, assim como um carro com pneu carrega, ele é desvalorizado mesmo dentro do padrão. Então, a cadeia... Faz parte, né? Acho que faz parte da cadeia. Então, o CPEA, ele é realmente um canalizador dessas informações, o indicador é um canalizador, né? Que realmente, dia após dia, a gente vem buscando melhorar, realmente suscita muitos elogios, mas também muitas reclamações, críticas, isso é natural, e eu encaro isso. Quando vem muita crítica, eu me preocupo também. Quando vem muito elogio, eu me preocupo também, né? Falo, opa, tá certo. Tá elogiando demais, alguma coisa não tá boa, né? Alguns pecuaristas me ligam, frigoríficos me ligam, ô, Thiago, desculpa, né? Mas, olha, eu falei, gente, não tem, em primeiro lugar, não tem que pedir desculpa. Eu sou mais um da cadeia. E eu acho que o CPEA, ele precisa receber o feedback, o termômetro, e realmente a gente vai ponderar sempre os dois lados e caminhar para não ter tantas distorções. Mas esse é o nosso papel, Guto, entendeu? Eu acho que assim, acho que você explicou, deu uma posição bem clara em relação a isso tudo. É um conjunto de informações, né? E assim, esse indicador que a gente vê que sai todo dia, ele é dentro do estado de São Paulo ou ele abrange uma área maior? Ele é só dentro do estado de São Paulo? Faltou essa informação. O indicador do boi gordo hoje, ele é São Paulo, né?
Começou como São Paulo, como referência na questão da demanda, os grandes players estavam aqui lá na década de 90, o canal de exportação era por aqui, então a dinâmica de negócio do boi gordo acontecia em São Paulo, né? Ainda tem o acontecimento, né? A questão é, a gente, ano após ano, a gente calcula realmente, o que acontece em São Paulo, quanto tempo demora para transmitir para os outros estados, né? A gente faz a coleta, a gente tem mais de 28 regiões, né, no país todo, que a gente faz o levantamento, os preços do boi gordo, vaca gorda, boi magro, bezerro, mas o indicador é em São Paulo, estado de São Paulo, né, as 5 grandes regiões, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Marília, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba. Então abrange todas as regiões e os frigoríficos que vêm operando, frigorífico com selo CIF, frigorífico com selo CISP estadual. Então, é essa dinâmica. E, Tiago, mas daí eu tenho operacionalização de outros estados, daí é o que a gente chama do indicador e a base, né, da referência dos outros estados, que a gente tem a base, né, a diferença para ser negociado em bolsa. Mas o indicador, ele abrange São Paulo, estado de São Paulo. O indicador é o estado de São Paulo, mas tem a formação do diferencial de base, que é exatamente o preço de referência São Paulo, para Mato Grosso, Minas, Goiás, etc. É isso, né? Isso. Bem isso. Tá. Bom, eu acho que abrangeu bem esse assunto, eu acho que a gente deixou bem claro, e é importante que as pessoas entendam que quando tem alguma variação maior, assim, nessa época que estamos entre safra, tem menos negócio, faz uma diferença, que às vezes a gente vê uma variação forte, às vezes até de 4%, 5% no valor de R$300, aí é um número bastante forte. Às vezes a gente vê assim, né, 2, 2,5, 3, é volume mesmo, né? Eu vejo as pessoas perguntando, será que teve pouco volume, por isso que deu uma diferença tão grande? Chega a acontecer isso ou não? São, como você disse, né, Guto, a gente tem alguns períodos no ano, se a gente retomar o ano passado, né, por mais que o ano passado foi talvez um ponto fora da curva, no sentido de pandemia, mas a gente estava mais ou menos nessa época também o futuro, o segundo semestre está mais baixo, isso nunca acontece, realmente é uma precificação, é um receio do que pode acontecer ou não, evidentemente, a gente tem volumes de negócios que ao longo da semana pode se alterar, né? Mas isso acaba, se a gente pegar os últimos 5 dias úteis, que foi agora o fechamento, né, de ontem, do dia de de junho, realmente ele manteve, ele não teve tanta oscilação. Então, os negócios reportados, né, realmente teve uma aderência muito interessante. Mas pode alterar. Um anúncio de uma Argentina fechando, o câmbio caindo de 5,10 para 4,90, um embargo da China para determinado país, ela muda a atenção para cá, a renda do brasileiro caindo ou posteriormente subindo. Então, tudo isso afeta, né? Porque daí, como eu falei, a gente tem uma cadeia toda, mas principalmente a ponta final, seja ele no mercado interno, mercado externo, que realmente ele dita a questão do volume de consumo, né? E sem contar as carnes concorrentes, né? Mas essa é uma dinâmica. Então, o mercado acaba precificando, né? O dólar começa a cair, eu olho para o mercado futuro, um milho caindo, será que mais gente vai confinar ou não? Obviamente. Então tem toda uma dinâmica aí de informações, fatos que acontecem no mercado. Bom, agora você falou uns nomes bem importantes, né? Capacidade do consumidor, né? Poder aquisitivo do consumidor interno, China, exportação, dólar. O que você está vendo desse mercado, né? A gente estava com o boi aqui, outubro, né, que é a nossa referência do momento aqui na Bolsa, maior liquidez, a 300 chegou a bater 341, né, na última semana de maio, caiu aí por 3 semanas consecutivas, voltou a 330 e hoje está aí na casa de 320, né? Nesse momento está 320,40 na Bolsa, né? Temos espaço para ir aos 370 ou vamos voltar? Esse mercado internacional está ávido por essa proteína animal, né? Principalmente a do boi, tem as outras, a suína e a de aves também, mas enfim. E o poder aquisitivo pós-vacina vai voltar, né? E a gente vai ter, né? Você falou uma coisa até que me chamou a atenção, né? O consumidor, ele quer carne de qualidade, ele quer carne padronizada. E a gente olha no YouTube aí a quantidade de pessoas ensinando você a fazer um corte, mostrando a diferença
do corte de uma picanha para uma alcatra e como fazer, enfim, quer dizer, virou realmente uma coisa importante dentro da cozinha do brasileiro, né, da churrasqueira. Todo esse cenário, o que você está enxergando para o segundo semestre? A gente teve essa geada terrível aí, né? Eu passei por essa geada em 94, eu até estava pesquisando ontem, deu diferença de um dia, foi 27 de junho de 94, ali na região de Tarumã, aí no estado de São Paulo, 500 hectares de milho foram embora, né? E essa foi dia 28, né? Começou no dia 28, né? Mas enfim, uma geada aí monstruosa que vem a cada 30 anos, mais ou menos, 75 a gente teve uma também, e agora a gente está sem pasto, né? Aquele pouco pasto que tinha, está sem pasto. Tomara que não chova para essa palha não sumir. Ao mesmo tempo, você adia, atrasa um poucos dias o confinamento, porque o boi sentindo frio também, ele arrepia, né? Ele atrasa um pouco, ele deixa de ganhar peso, se não perder, né? E a gente entra num segundo semestre com a possibilidade do aumento de consumo interno, falta de boi, né, o ciclo pecuário, China, Índia, na Índia não, Índia eles são, mas enfim, mercado internacional. O que você está enxergando disso tudo, Thiago? Legal, dá. A gente tem bastante assunto aí, bacana, mas um pouquinho amplo, um leque meio grande, né? Não, mas vamos responder tudo. A gente tem tempo, mas vamos lá. Tem coisas interessantíssimas aí também na sua fala. Eu não vou voltar até 94 na geada. Não, mas eu vou voltar a 6 anos atrás, mais ou menos. 6, 7 anos atrás, 2013, 2014, 15, quando foi, podemos dizer, nesse curto espaço de tempo, o primeiro pico do bezerro lá em 2015, né? Começou a valorizar o mercado. Vamos lá. A gente teve seca 2013, principalmente 2014, uma crise hídrica aqui no Brasil Central gigantesca que realmente prejudicou. Eu sou economista, como eu falei, então os zootecnistas, veterinários e agrônomos me perdoem se eu cometer alguma gafe, mas o bezerro que nasceu setembro, outubro de 2013 e foi desmamar maio, junho, julho, 14. Qual que é a condição daquele bezerro? Porque ele não tinha pasto. Não choveu em 2014, não choveu em 2015, nem no começo do ano. Aí essa vaca, o que ela recompõe de massa corporal? Para realmente entrar no período de reprodução no segundo ano, no final do ano. Então, aquele ano a gente reduziu o peso dos animais em 2 arrobas. Então, retardamos um mês, perdemos um mês de abate em 2014. Aí o preço... Só para clarear, a arroba é 15 quilos. 15 quilos, carcaça, perdão. Né? Perfeito, 15 quilos de carcaça. Nem todo mundo está inteirado. Sim, né? A gente tem o sul do país negociando em reais por quilo. Perfeito. Então, arroba 15 quilos. Então, realmente, aí retrocedeu por causa dos animais perderam peso e não conseguiram recompor. E a gente entra em 2015 em um preço muito alto do bezerro, a turma ganhando expectativa, né? E 2014, sempre vamos lembrar, foi ano de eleição, então jorrou muito dinheiro, porque a gente tinha o governo naquela época tentando se reeleger, se reelegeu. E aí a gente entra em uma recomposição de produtividade, segura o fêmea, começa a produzir e entra em 2016. O que acontece em 2016, quando vocês vão lembrar? O preço do boi ainda estava firme e ele começa a cair, porque começa a aparecer oferta, natural. Só que, em paralelo a isso, a gente tem o impeachment da Dilma, a gente tem a alta do desemprego, a queda da renda. E a gente não tinha China. Posso só dar os números para as pessoas? Pode. Vou dar os números aqui, aproximados, né? Final de 2014, vamos pegar aqui dezembro de 2014, a 133 arroba, tá? E ele fechou no pico, tá? De junho de 2016 a 166. Perfeito. Tá? Então, só para ver essa valorização. E aí entra Dilma e tudo mais que a gente sabe que aconteceu, ele fez um pico em 116. Legal, 116. Aí a gente começa 2017 com um novo governo, controlando, elevando o juro, tudo aquela mudança. Aí a gente tem, vocês vão lembrar, a gente tem a questão da carne fraca, desvaloriza um pouco mais alta, aí a gente tem o grande
o grande player realmente gravando. O Joesley Day, perfeito, gravando o Temer. E aí, o que acontece? O frigorífico está tendo 30 mil, começa a bater 3.500. A gente foi em maio, 17 de maio, uma quarta-feira, a boiada saindo da safra, né? Frigorífico, o preço do boi aqui cai 20%, o preço no mercado externo sobe 30%, porque faltou essa oferta de boi do Brasil. O Brasil é o termômetro do boi. Eu costumo dizer que o Brasil está para carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo. Existe carne bovina no mundo todo? Sim, como existe o petróleo. O Brasil tem, assim por diante, Estados Unidos. Mas o grande ofertante é o Oriente Médio. O caso, o Brasil também. Um grande player, junto com os Estados Unidos e a própria China. A China é uma grande produtora também, só que ela demanda muito. O Brasil. O Brasil tem uma capacidade muito grande de oferta, mas que seja. Aí o preço derrete, o produtor desanima. Aí o produtor entra naquela toada de margens apertadas, começa a desovar a vaca, vai, abate em 2018, preços ruins, 2019 abatendo fêmea, aí começa, aí a China já comprava, mas Hong Kong era o principal destino. Agosto de 2019 a China se torna o maior comprador. Outubro de 2019 ela limpa o mercado, aí arroba, ultrapassa os 200. Vou dar o número. Ela pulou de 160 para 227. 227, perfeito. E aí, a gente, obviamente, vai entrar num cenário de pandemia, mas a China comprando muito. Janeiro, em números nominais, se corre em torno de 190, mais ou menos, janeiro de 20, mas que seja. Aí começa a pandemia, a China volta comprando e compra muita carne nossa. Compra muita carne. Eu lembro, eu estava no Mato Grosso num confinamento em agosto de 19, antes do boom da China. Os produtores falavam, Thiago, tá difícil já de encontrar boi magro. A gente está revertendo o ciclo. Antes da China. Aí já tinha essa... Então, onde que a gente quer chegar? Bom, aí veio a China, roubou tudo que a gente roubou. Comprou, rapou tudo que a gente tinha de carne, por causa da peste suína africana, câmbio a 5,90, carne barata, a turma segurando mais animal, a gente entra na 2021, a chuva demora, a qualidade de pasto não é legal, a gente não tem chuva, a gente tem uma qualidade de pasto ruim, aí soma isso, a entrada agora da entre-safra, né, e a geada. Com custo alto. Muita gente, o que a gente está observando? Quem que está nos confinamentos? Os grandes confinadores, os boitéis, as cooperativas que têm confinamento, porque realmente tem uma gestão de insumo, de capital, e o pequeno e o médio realmente, por mais que o preço do boi esteja favorável e a conta feche, mas ele não tem uma boa gestão de compra e venda. Então causa esse leque, esse gap na falta de oferta. Então, só para traçar esse cenário do que aconteceu nos últimos 5, 6, 7 anos e o momento que a gente está. Realmente, a gente está num momento de restrição ainda de oferta, por mais que a gente segurou muitas fêmeas. O abate de fêmeas no ano passado foi o menor desde 2003, né? 2013 não, desde 2000, vacas adultas, perdão, né? Vacas e novilhas. Novilhas vem subindo, mas vacas adultas por quê? O índice de inseminação artificial no passado, 22% das matrizes de corte, subiu a níveis nunca antes vistos, porque todo mundo está querendo produzir o bezerro, produzir boi gordo. Só que, ao contrário do que aconteceu, daí falando um pouco de demanda interna, poder aquisitivo, o que acontece em 2016, 2017, com baixo poder aquisitivo, e o brasileiro aqui, crise, quebradeira de empresa por causa da pandemia, a gente tem a China, entre aspas, segurando as pontas, porque ela precisa, mas ela deu uma sobrevida em um ano, que nem você falou, 227, depois outro ano, beirando os 300, lembra? 290, né? Vai. Outro ano, agora a gente já falou, você comentou, já chegou a 340. Então parece assim, boi saindo, o milho saindo de 40 para 100, soja de 80 para 150, era o boi de 150. O milho era soja, né? Então mudou o patamar. Aí é muito da questão, quem que forma o preço no mercado? Oferta e demanda. Agora, como que está a demanda? Pô, Thiago, está melhorando, legal, está melhorando, o Brasil PIB melhorou, a vacinação está caminhando, se Deus quiser, oxalá, a gente vai voltar
à normalidade aos poucos e vem voltando. Então, isso dá uma dinâmica. Isso é muito bom para o consumidor e também para o consumo dessas proteínas. Como você falou, o brasileiro aprendeu a comer carne, tem YouTube, N pessoas do Instagram, Facebook ensinando a fazer carne, mas ainda o brasileiro gosta de preço. Mas ainda bem que o boi, você tem uma picanha, mas você tem um contrafilé, que é metade do preço. Aí você pode também ir para uma carne de segunda, hoje um A100 de um boi bem produzido, realmente até está mais caro, mas realmente você tem cortes que dá para ser trabalhados numa churrasqueira, uma costela, sul do país, realmente. Então, o brasileiro... adoro um vazio bem feito. Perfeito também, perfeito. Fantástico. Então, essa junção. Então, há uma melhora no poder aquisitivo, a China continua comprando, tá? A gente já vai chegar no mercado internacional. A expectativa ano que vem, quando de eleição, é realmente ter essa movimentação de dinheiro. O câmbio ele vai oscilar, porque realmente quem que vai ganhar? O investidor ele vai segurar investimento, vai tirar investimento do Brasil natural. Quem que ganha? Bolsonaro, Lula ou um terceiro? Então fica aquela incerteza. Mas aí, voltando no mercado internacional, o câmbio hoje já 5,03, se não me engano, na quinta-feira, mas chegou a 4,92, 4,93. Uma arroba de 350 é possível, Thiago? A gente já viu alguns contratos de opções de segura 351, 345. A grande questão é, o mercado a 350 com câmbio a 5, eu estou falando de uma arroba de $70 por arroba. Esse patamar de $70 por arroba, né, a arroba aí dos 15 quilos, chegou nos anos 2010, quando o câmbio estava abaixo de 2 e a economia cresceu 7,6%. Então, o preço do boi realmente ele estava valorizando e com um câmbio real muito forte. Então, chegou-se a isso. Agora, a uma arroba de $70, $75, a gente está falando de uma arroba mais alta do que até mesmo os Estados Unidos, se tornando uma das mais caras do mundo, atrás apenas da Austrália, que é algo em torno de 94, 97. Então, fica caro aqui, fica caro para o demandante. Ah, Thiago, mas a China não tem carne também, ela precisa do Brasil. Então, ela vai continuar comprando do Brasil. Isso vai ser natural, é um movimento natural. A grande questão é que, no primeiro quarter, né, que eles chamam, né, eu estou já americanizando, mas de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre, as exportações dos Estados Unidos para a China cresceram algo em torno, mês após mês, 3,5%. As exportações da Argentina também cresceram ao longo de 2020. Por mais que o argentino fechou o mercado, a velha história, comprador e vendedor. Eu não vou depender só de um mercado, tanto para comprar como para vender. A China, ela não é boba também. O ano passado, o mercado chinês de importação de carne bovina, o Brasil representou 35%, é um terço do mercado chinês. Então, a China hoje está pagando 5,10 em maio, 5,10 o quilograma da carne bovina que o Brasil importou. Tá? Chegou algo em torno a 4,16 há um ano atrás. Então, Thiago, é $1 por quilograma. Ok. Mas são 63 que exportamos, 64, 65 milhões de quilos. 65 mil toneladas em maio. Estou falando de 65 milhões de dólares. É o volume, né? Então, assim, não é que eu estou falando assim, nossa, vai cair, a China vai recuar, não, porque, como eu falei, ela depende do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, depende da Austrália, depende do Uruguai, da Nova Zelândia, mas então ela vai buscar quem tiver maior competitividade. A gente sabe que dentro da porteira somos competitivos, dentro do frigorífico somos competitivos, o problema é a logística. A logística, o custo de logística brasileiro, tributação, burocracia, etc., é maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, tudo isso está na mesa, tá? Mas é um mercado que realmente vai permanecer, porque temos ofertas baixas de gado. Então, é um mercado firme. Tá, ao longo desse ano, começo do ano que vem, a economia brasileira recuperando, e o brasileiro ele é muito sensível à renda. Subiu a renda, ele voa para a carne, e a primeira carne é carne bovina. Caiu a renda, caiu carne de primeira, carne de segunda, aí eu olho o frango, olho o porco, carne de porco, vou para o ovo. Então, o brasileiro é muito sensível à renda, sim. E o mercado, ele está dado. O que eu acho que é providencial para o Brasil, aproveitando que a Tereza Cristina está lá, fazendo um bom trabalho, né? O Blairo vendeu bastante o Brasil para a China, mas realmente a Tereza deu
Impressionante, patamar, né? Elevou cada vez mais o patamar. Verdade. As pessoas confiam na palavra dela, então a gente precisa, não é simples, eu sei, mas acelerar acordos comerciais. E quando eu digo acordos comerciais, realmente é de compra e venda. Não adianta o Brasil só querer vender. O Brasil vai ter que comprar algum produto. Vai chegar algum momento e comprar algum produto. Me lembro uma vez eu estava no Paraná com uma Adida Agrícola, né, que é do Brasil na China, e falava, a China queria exportar alho para o Brasil, mas o governo travou. Eu lembro em 2004, quando eu coordenava suínos no CPEA, o Lula foi negociar peça de aeronáutica e trigo da Rússia, porque a Rússia era 65% das exportações do Brasil de carne suína. Não, trigo tem o Sul, Mercosul, não comprou. Daí a Rússia começou a fazer triangulação com a Ucrânia para pagar menos o preço. Aí veio a fitose, arrebentou com o mercado de suínos. Então a gente precisa estar mais aberto à negociação. Tem alguns produtos que nós não somos tão eficientes como lá fora. Thiago, mas eles têm subsídio, etc. Ok, mas vamos trabalhar para realmente a gente crescer, porque se a gente ficar dependente só de um país, é complicado, tá? A gente precisa costurar mais acordos, a gente precisa vou exemplificar o que você está falando, quando, se eu não me engano, foi a Arábia Saudita, disse que ia deixar de comprar aves, né, frangos congelados de alguns frigoríficos brasileiros, e não afetou, porque a cadeia de frango ela é extremamente pulverizada no mundo, né? Para você ter um efeito que nem esse, a China o que a gente olha? A China desacelerou a compra de carne bovina, dá uma esfriada na arroba. Isso não acontece no frango. O frango está mantendo o ritmo, aí parece que está conseguindo repassar esses custos mais altos para fora. Então, quando a Arábia Saudita, que é um grande comprador, fala, não vou comprar, não, tudo bem, não vai comprar, vai afetar, vamos renegociar e tal, mas continuou. É o que você está dizendo, a gente precisa pulverizar. E eu concordo com você, a Tereza Cristina tá um show, hein? Assim, e só para... Obviamente, eu não sou louco de falar que a gente fez errado, não. A gente fez certo ao longo da pandemia. A China quer comprar? Vamos vender. Minério, soja, milho, boi. Olha a movimentação que deu para a economia. Isso aqui nós estamos vendendo aí. Obviamente, mas a gente tem que saber que é igual ao nosso vizinho, né? Peraí, como que o Thiago tá ganhando dinheiro? Como que o Guto tá ganhando dinheiro? Peraí, eu quero... Aí começa a aparecer os outros ofertantes. Óbvio que isso em qualquer mercado, mas aí cabe a gente, sim, essa evolução da pecuária que a gente comentou alguns minutos atrás, realmente a gente prover cada vez mais para deixar uma eficiência cada vez maior, para o mundo falar, opa, eu quero carne de qualidade, volume, com eficiência, Brasil. Então, realmente, a gente marcar a nossa posição, mas... que a gente precisa abrir outros mercados, com certeza. Tá? Sim, pulverizar compradores para evitar, exatamente até mesmo como uma ação para baixar preço, né? Eu lembro quando a gente exportava para a Rússia era um grande importador nosso de carne, né? Chegava no final do ano, começava a congelar os portos deles, eles começavam a achar ivermectina ou sei lá, outras coisas na carne, não, vamos devolver, e abaixava o preço já. Por quê? Porque ele era o único grande comprador que a gente tinha. A China a mesma coisa, a China desacelerou e tal. Quando você pulveriza, como eu exemplifiquei aqui da cadeia de frango, você não tem esse risco assim tão iminente de o cara falar, vou deixar de comprar. Daí você senta com o cara, não, vamos conversar então, né, e renegociar. Eu acho que esse é um fator extremamente importante. Com certeza. Dentro do que você falou agora, duas questões. Primeiro, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Hoje somos o maior exportador de carne bovina do mundo. E o maior produtor acaba sendo os Estados Unidos, nós estamos em terceiro lugar, né? Mas exatamente, a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, então é mais uma questão de produtividade, exatamente, do que realmente, assim, a gente exporta bastante, a gente tem rebanho, se a gente incrementar mais a produtividade, a gente se torna o maior produtor mundial facilmente, mas evidentemente que os Estados Unidos têm uma dinâmica de 90% do gado dele ser produzido em confinamento, então realmente ele produz bastante carcaça, né? Em detrimento que no Brasil é o contrário, eu estou falando de 85% a pasto, né? 10%, 15% em confinamento. Então realmente a gente tem uma diferenciação aí nessa questão de produção, produtividade, quilogramas produzidos.
Tá, mas isso é positivo ou negativo? Porque diz, o boi de pasto é mais saboroso que o boi de confinamento. Porém, o boi de confinamento, ele é um boi que te dá previsibilidade de abate, para você honrar um contrato de exportação, até mesmo demanda interna, externa, enfim. E existe, é verdade essa diferença ou não? A gente não consegue só no paladar, que nem degustar vinho, né? Você consegue distinguir um boi confinado, mesma raça, lógico, mesmo lote, um a campo e um a confinamento? Existe essa diferencial? Existe uma valorização por isso? Evidente, vamos começar a parte técnica, né? Eu não sou um tecnólogo de alimentos, mas não, sim, mas os expertises de carne falam, esse gado de confinamento tem um gosto. Eu lembro quando aparecia o caroço de algodão, dá um gosto para carne diferente. Evidentemente, quando eu coloco uma nutrição, a nutrição vem avançando muito, então eu tenho só o pasto, nutrição, faço um consórcio dos dois, um semi-confinamento que seja. Realmente, provavelmente você vai ter diferentes tipos de carne, né? Ou para o consumidor final, diferentes gostos, mas realmente cada vez mais padronizado. Mas uma coisa importante, Guto, que a gente estuda economia, e basicamente, assim, não justificando, mas é gosto e preferência, né? Eu gosto de carne de boi de pasto, eu gosto de carne de boi de confinamento. Eu vou contar um case bacana que aconteceu lá na Itália, né, com uma carne brasileira, mas, por exemplo, eu acho que aqui a gente tem que aproveitar a nossa condição de vantagem comparativa. Né? Quando a gente fala o que é vantagem comparativa, a gente se compara, né? Eu olho aqui, né, ou eu costumo dizer para os meus alunos, eu entro numa sala de aula, tem gente alta, gente baixa, tem o homem, tem a mulher, cabelo longo, cabelo curto, isso daí a gente pode cortar, mas olho claro, olho escuro, né, magro, gordo, assim por diante, é genética. Né? Tá. Então, assim, isso daí a gente não muda o cabelo, ou coloca uma lente, mas a gente não consegue mudar. E a gente tem a vantagem competitiva, a gente que cria a vantagem competitiva. Qual a vantagem comparativa do Brasil? Clima, solo, condição de área, pastagem, disponibilidade de água, né? Então, a gente tem que aproveitar a questão do pasto. E também, eu acredito que o confinamento, semi-confinamento, confinamento não tem que ser deixado de lado, não. Eu acho que tem que ser cada vez mais usado até pela restrição de área, competição de área, para agregar acabamento, padronização, tá? Então, acho que é um pouco disso. Pastagem, eu acho que precisa ser mais intensificada. Quando a gente fala pivô central, aí vamos falar, o Thiago tá doido, falar usar. Mas peraí, por que o grão usa pivô central? O pasto não pode usar um pivô central? Claro que pode. Me lembro, em Nova Crixás eu conheci um produtor, em 2008, quando eu cheguei lá, nossa, pivô central, mas você não paga a conta. Não, pelo contrário. Eu tenho boi o ano todo. Eu negocio com o frigorífico o ano todo. Eu coloco quantos bois eu quiser no frigorífico, porque eu tenho padrão, eu tenho escala. E é boi a passo. Por exemplo, aí eu tenho determinados mercados que a gente vai chegar, que preferem determinar, não, eu quero um boi que comeu pasto, que não usou antibiótico, por exemplo. O que o mercado consumidor? É igual você estava falando do frango. O frango é uma cadeia desde a genética fantástica e começou, abate halal, né? Que virado para o que você quer? Vai comer milho transgênico ou não quer milho? Ele se adaptou ao consumidor final. E eu acho que o boi ele precisa aproveitar isso, já que temos condição de pasto. E uma vez na própria Itália, a gente estava lá, tinha um chefe italiano, né? Eu morei 3 meses na Alemanha, né? Num instituto que nem se fosse a Embrapa para o governo alemão, que fazia inteligência do agro para o governo alemão. Eu fiquei lá acompanhando o trabalho, aprendendo modelagem, aquela coisa toda. E a gente foi visitamos Wolfsburg, lá Volkswagen, visitamos frigoríficos de suínos, de boi, e um deles foi o Cremonini, que fez até uma parceria com o JBS. E a gente foi almoçar, né, numa cantina lá perto, cantina, né, era massa, mas era um restaurante. Falo cantina, a gente pensa em massa, né, mas no restaurante. E um chefe, tinha sido o chefe da Ferrari, e tinha lá o uruguaio, o argentino, nós brasileiros, tinha o australiano. E o chefe falou, bacana, vou fazer uma carne uruguaia do meu jeito para você, fazer uma carne argentina, e ele virou para fazer uma carne brasileira do meu jeito para você. Você fica um pouco desanimado, falou, eu queria uma coisa diferente. O que ele serviu? Ele serviu o miolo do filé mignon, de um gado jovem, Nelore, precoce. Foi uma das melhores carnes que eu comi no mundo, eu comi o filé mignon do Nelore. Aí veio assim, o que acontece? A carne alta,
para o Uruguai, para a Argentina, para o australiano. Por quê? Realmente, eu tenho gordura entremeada. O do Nelore tinha menos gordura entremeada e ele pôde preparar. A gente não ouve isso nas faculdades, né? Fala assim, ó, quando eu tenho menos gordura entremeada, o chefe ele consegue trabalhar, ele consegue dar o sabor para a carne. Quando eu tenho muita gordura entremeada, eu preciso realmente fazer o steak. E não estou falando que é ruim, eu adoro steak. Mas é isso que eu quis falar. São preferências, são gostos, são formas de você realmente. Então, eu saí da produção a passo, confinamento, até para a raça, né? Então, é um aprimoramento da raça, mas é o potencial de uso. Eu acho que a gente tem mercado para os dois tipos de produção, tá, Guto? E nossos ouvintes aqui, os telespectadores, mas a gente precisa aprimorar, até porque a gente tem uma condição de questão de segurança alimentar, de saúde do próprio pasto, do alimento, pasto muito interessante. Acho que a gente precisa potencializar esse uso e concessionar com o confinamento, sim, com certeza. Né? Assim, falando do confinamento, por exemplo, São Paulo, a gente está falando de São Paulo. O boi, entre aspas, né, foi expulso aqui de São Paulo, década de 90, novo 2000, com a cana, falou, ó, tem que render. Hoje, a usina de cana paga de R$ 1.200 a R$ 1.500 o hectare de arrendamento. A indústria de celulose, R$ 2.000, faz contrato de 21 anos. Imagina o cara que tem, seja, 100 hectares aqui, para não falar muito, R$ 2.000 por hectare de arrendamento. O cara ficar na praia. 21 anos, corrigidos, inflação. E aí, a soja entrando, a soja deu rendimento aqui de 6 a 7 mil reais de lucro o ano passado. E aí ele chega para o pasto, o boi e fala, ó, você precisa dar retorno. Aí o que acontece? Eu tenho a laranja, polpa cítrica, eu tenho o subproduto da usina, tá? Até mesmo casquinha de soja, etc. Eu tenho, opa, o que eu vou fazer? Confinamento. Em menos área, eu posso fazer uma cria, desmamar um bezerro, como algumas regiões aqui de São Paulo, 260, 270 quilos, e vai direto para o confinamento. Então, uma alta produção, até para girar a indústria que está aqui para abastecer as grandes redes. Então, assim, a gente precisa aproveitar esse tipo de potencial. Aí, se a gente pensar no nortão do país, não que aqui não precisa, pode ter pasto aqui em São Paulo, mas o próprio região dos Pampas, né, a condição da pastagem de inverno aí dos Pampas, aveia, zevém, assim por diante, fantástico. A gente tem que realmente aproveitar as condições que a gente tem em cada região. São Paulo tem uma competição muito grande de área, então tem que ser muito produtivo. Ser muito eficiente, né? Muito eficiente. Muito. O custo da terra já é altíssimo, né? Você ainda, exatamente porque você tem um retorno muito alto. E você tem que ser eficiente para isso, exatamente. Fazer. Por outro lado, você também tem muitos subprodutos à sua disposição, né? Até de cervejarias e de outras coisas que você tem aí em São Paulo. Essa é uma grande vantagem, né? Como em Goiás, a polpa do tomate também não deixa de ser um alimento. Né? Não, a gente vai para o Nordeste, a gente tem a palma. A turma fala, palma, tem grandes estudiosos. Eu conheço lá na Universidade Federal de Pernambuco, Federal lá do Ceará, a turma estudando palma para o leite, até mesmo para a pecuária de corte. Então, a questão dos caprinos lá é muito forte. Então, aproveitar realmente essa questão regional que é muito forte. Eu acho que sim, acho que é muito, muito importante isso. Agora, exatamente, né? Como as pessoas têm mais gosto por uma carne ou por um tipo de carne, um tipo de uma situação, quem produz também, né? Ele tem que ver qual é a aptidão do lugar dele para fazer um confinado, um semi-confinado, né? Início da década de 80, ali em Rancharia, em Gardênia, eu fiz semi-confinamento ali, eu trabalhei com isso, foi muito legal. 80, hein? Né? Isso foi em 82, 83, ali até quase 87. Né? Trabalhei ali com semi-confinamento já naquela época, né? Era tudo Nelore, era capim colonial na época, né? E a gente fazia rolão de milho, soja, etc., outras coisas. Então era muito legal. E sem assim, só para contribuir, e agora a própria integração, lavoura-pecuária, isso daí no Brasil todo, no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Aqui, né, o cara, ele produz arroz no verão, ou soja no verão, sim. E no inverno, aqui, mais na região sul aqui, não dá. Então, você faz uma pastagem e pode colocar o gado ali, fazer confinamento, enfim, é uma coisa bastante interessante. Tá? Agora,
voltando um pouquinho no assunto ali, em termos desse ciclo que você falou do ciclo pecuário, você voltou 5, 6 anos atrás, trouxe todos esses acontecimentos. Quando existe uma perspectiva de normalização de oferta de bezerros, né? Estão segurando fêmeas agora, estão produzindo de novo. Acredito que dentro de um ano a gente vai estar mais ou menos normalizado esse mercado, Thiago? Legal. Bom, é a pergunta do milhão aí, Guter, né? Esse deu para dar uma encantada, né? Não vamos fugir, não. Evidentemente, vamos pensar, a gente tem uma retenção maior de fêmeas 2019 e 2020. Então, vamos pensar, o bezerro que nasceu em 2020, né? Essa é a grande questão, porque o boom começa, a valorização do bezerro do boi magro lá em 2019, então começa a segurar a fêmea para produzir em 20. Em 20, meu bezerro nasce agora, daqui 2 anos. Então, a gente começa a observar o aumento, o aparecimento do bezerro 2022, mas é o período, um dos maiores acúmulos de estoque de bezerro da história. Então, a gente está falando de um período de 2022 a 2024, realmente onde que esse gado vai aparecer. O que é importante? Turma, será que o preço vai cair? Tem vários cenários. Primeiro cenário, ficar muito atento a esse período, de novo, de seca de 2021. Porque se o bezerro nasceu em setembro, outubro do ano passado, o que ele está comendo? E o custo alto da alimentação. Esse é um primeiro ponto. Então, qual que é a condição desse bezerro já para 2022? Será que ele vai estar bem ou não? Vai depender da tecnologia adotada. Agora, o bezerro, então, a produção não. O bezerro que vai nascer agora no final do ano, provavelmente daqui 2 anos, 2023. Então, por isso que é o ciclo natural. Então, primeiro a gente tem que ficar atento a esse movimento desse ano, como foi em 2014, que jogou o pico do bezerro para 2015. Então você está falando que também vai subir? Também vai depender exatamente desse tipo de alimentação, vai depender se a China vai continuar fortemente comprando, a recuperação da demanda interna, tá? Então são esses fatores, mas realmente o bezerro ele já começa a aparecer 2022 para frente, é um período de 2022, 2023, 2024, tá? Esse é o cenário da recomposição do rebanho natural, tá? Essa ideia que a gente tem que ter. Quer dizer, começa já a partir do ano que vem, já começa uma reposição, uma reestruturação de oferta, né, vamos dizer assim, um volume maior. Não significa que o preço vai cair, exatamente por todos esses pontos que a gente tem que ponderar. O que esse bicho vai comer, porque uma geada dessa, normalmente depois de uma grande geada como essa, vem uma grande seca, demora a voltar a chover, aí você vai ter uma normalização de chuva muito no final do ano, já passou 6 meses. Aí você pode ter novamente, como você comentou, um consumo mais forte a partir do segundo semestre e o ano que vem, que é ano de eleição, mais uma possível desvalorização do real, facilitando as exportações. Então a gente já não fala mais em $70, podemos voltar a falar ela em 60 ou 50, que também vai facilitar escoar isso tudo. Então, tem todos esses pontos, né, que não dá para a gente ter uma ideia se os preços vão subir ou vão cair. A tendência é de pelo menos ficar firme daqui até o final do ano, sem números, né, não tem como a gente falar números, porque isso não... E mais um ingrediente nesse ponto. Seca, geada. Como que essa vaca ela vai se preparar para o período de reprodução? Tá? Pensando desde uma vaca que está produzindo bem, uma vaca boa, uma vaca cabeceira, mas que ela desmamou agora em maio, o que ela vai repor? Ou até mesmo uma vaca que está sendo preparada. Então... importante as pessoas entenderem que a natureza ela é sábia. Se a vaca não tem condições, se ela entende que as condições físicas dela não está boa, né, não são boas, ela não ovula, e se ela não ovular, ela não vai conseguir prenhar, não vai trazer um bezerro. Então a gente tem que entender isso. Ela falou, mas por quê? Por causa do frio? Não, por causa do estado dela, ela não entra, ela não entra no cio, né, como a gente fala, ela não vai ser coberta.
Exatamente isso. Então, é mais um ingrediente nessa análise. Então, eu posso até antecipar realmente um novo ciclo, né? São coisas importantes para serem monitoradas regionalmente, estadualmente, né? E olhar o que está acontecendo ao redor do país, né? Isso é muito importante. Tiago, eu considero o segundo semestre extremamente desafiador em termos de milho, soja, mais ou menos, vai depender um pouco da produção americana, não está aqui, mas em termos de milho, boi, cana, enfim, café a gente não sabe ainda. Eu recebi um Twitter agora há pouco que diz que é de Minas, mas como eu não tenho confiança de quem mandou, não pela pessoa não ter confiança, não conheço bem a pessoa, eu gosto de falar quando eu recebo, mas muito gelo, então a gente não sabe como vai ficar o café. Mas é um segundo semestre desafiador. Se realmente a gente tiver uma retomada da nossa economia, um poder aquisitivo melhor, com esses problemas todos que aconteceram, e nesse meio tempo uma insegurança política para o ano que vem, puxando, né, o dólar para cima e desvalorizando o real, vai ser difícil a gente ficar comendo carne boa, hein? A gente, quando eu comecei a estudar, né, lá em 2000, a turma falava, talvez a gente não vai comer mais carne bovina daqui a uns anos, né, a gente vai exportar tudo, né. Eu achava que eram meus netos, né? A gente está sentindo na pele isso, né? Não foi tão longe, né? Não. O que a gente está exportando hoje na nossa produção? 30%, 35%? Já chega? É mais ou menos isso. Por exemplo, saiu agora os resultados de exportação de junho, né? Só para vocês terem agora um spoiler bom aí para o sábado. Algo em torno, a gente exportou só de carne bovina in natura 140 mil toneladas. Se a gente comparar com maio do ano passado, que foi muito forte, 151 mil toneladas, maio. Carne bovina in natura, sem contextualizar. Reduziu 10 mil toneladas? Mas em junho desse ano, em relação a maio do ano passado, a maio desse ano, aí ele exportou mais de 15 mil toneladas a mais. Então, de novo, foi o que a gente comentou, são ajustes do mercado, que ele vai olhando, ele olha, a Argentina não consegue exportar, vem para o Brasil, pega um pouco nos Estados Unidos, a China, então é natural, mas realmente o mercado ele vem firme, está representando uns 30% hoje das exportações, mais ou menos isso. 25%, 27%, 30%. Tiago, faz 1h07 que nós estamos aqui batendo papo, falamos um monte, né? Olha, fantástico, cara, que muito bom, estou assim, muito satisfeito com esse nosso bate-papo, mas infelizmente a gente tem que encerrar, não tem como, né? Por mim a gente continuava aqui conversando, mas enfim, te passo a palavra então para que você faça seu encerramento aí, e a gente pode marcar uma próxima aí mais para frente, de repente mais para metade do segundo semestre, aí perto do final do ano, para a gente fazer um balanço, exatamente isso aqui eu aloco aqui o que a gente conversou e de repente a gente faz um bate-papo sobre tudo isso que aconteceu, tá ok? Mas fique à vontade aí, pode se despedir aí como quiser. Não, Guto, eu que agradeço, não vou me alongar muito, o professor geralmente é um pouco prolixo, gosta de falar, né? A gente vai... Mas agradecer o espaço, acho que é muito importante essa aproximação com o mercado, com a sociedade, né? O CPEA, o Thiago Carvalho, a gente está de portas abertas para pedir informação, receber críticas, receber sugestões, né? Elogio também é bom de vez em quando, mas a gente está aberto, porque a gente é mais um integrante da cadeia. A gente está construindo junto ao longo dos últimos 25 anos, com todos, para a gente ter uma referência de preço. Me lembro um uruguaio me falando num congresso internacional, a gente participou de carne, ele falou, nossa, como eu gostaria que o Uruguai tivesse um indicador futuro para saber o quanto eu vou negociar, ou pelo menos travar a minha margem. Isso daí, para mim, eu falei, puxa vida, realmente que traz um impacto. Se eu falar de um produtor que está negociando 1.000 arrobas e tem uma diferenciação de R$5, é muito dinheiro. Eu sei que é muito dinheiro, né? Mas a gente tem um referencial, a gente consegue fazer uma proteção, a gente consegue fazer um planejamento, estão falando de cotação. Então, fica o meu convite para todos participar e saber que a gente continua a busca da melhoria, sempre, né? Agradecer esse espaço e falar que a pecuária é um dos motores, né, uma das locomotivas do agro nos últimos 6 anos. A gente traçou esse cenário, mas a gente segurou as pontas naquele período do impeachment,
tá? 2016, o agro segurou 15, 16, era uma ilha, continua sendo. Então, confiem, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o setor agro, né? O dia a dia não é fácil ficar aqui no escritório e falar, né? Mas fica o meu reconhecimento para todos vocês, né? E um agradecimento especial para o Guto, de grão em grão. A gente volta, é só convidar que com prazer a gente faz esse bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez a todos aí, especialmente ao Guto. Eu te agradeço, Thiago. Olha, maravilhoso bate-papo. Vamos marcar uma próxima aí, sim. E eu fico muito contente. Gostaria muito de ver uma liquidez muito maior na B3, né, nos contratos futuros, principalmente nas opções, né? Eu tento oferecer muito, conscientizar as pessoas, soja, milho, boi, em trabalhar com opções, né? Esse ano eu consegui que produtores e até mesmo cerealistas conseguissem trabalhar aí com opções esse ano dentro da nossa bolsa, né? Os maiores vão para o mercado externo e não ajudam a trazer uma liquidez para nós aqui, e a própria B3 também às vezes peca pela tecnologia ou pela velocidade da resposta para nós em termos de cotações, principalmente para as opções. Mas eu acho que é um trabalho, né, 1% ao dia, aí a gente vai fazendo alguma coisa para que isso se concretize no futuro. Tá bem? Quem gostou desse assunto, quem quer se aprofundar mais, aqui embaixo tem um link, né, da Liberta Investimentos. Entra nesse link, nossos assessores lhe atenderão, tá, e poderão abrir esse mundo para vocês, tá ok? Vou ficando por aqui. Sábado que vem, às 10 horas, não se esqueça, no canal do YouTube da Liberta Investimentos, de grão em grão. Até logo, até a próxima. Thiago, um abraço, muito obrigado.